Cauane, sou aluna da Uninter, curso de licenciatura em Pedagogia e estou no meu último período. Venho por meio desse vídeo realizar o meu estágio supervisionado no ensino médio Covid-19. Devido à pandemia e o tempo de isolamento social que estamos vivendo, a Uninter disponibilizou para que nós pudéssemos realizar mais essa etapa do nosso curso. Então, esse vídeo é relacionado ao meu estágio e agora eu estarei falando um pouquinho sobre ele. E nesse trabalho elaborei um plano de aula para ser aplicado na formação de docentes do magistério segundo ano. O tema que eu escolhi foi a importância dos jogos psicopedagógicos e os desafios lógicos na educação. Vou começar falando sobre a competência. A competência, de acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, escolhida para o meu plano de aula foi exercer a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar solução com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Eu escolhi essa competência pois, além de trabalhar o lúdico, a criança vai estar sempre enriquecendo o aprendizado através da brincadeira, jogos e desafios. Então, o objetivo desse plano de aula é aplicar na formação de docentes para futuras professoras. Como essa pandemia não deixa que a gente tenha esse contato, nesse vídeo eu quero passar dicas e como trabalhar o aprendizado da criança de uma forma mais lúdica e mais divertida. Os objetivos que eu quero atingir com esse plano de aula é compreender a importância dos jogos e desafios lógicos na educação e no desenvolvimento e aprendizagem de cada criança. O segundo objetivo é refletir com base em filósofos importantes da educação e como trabalhar o lúdico no processo do ensino e aprendizagem. Outro objetivo é compreender a importância da família e escola no ensino e aprendizagem durante o período de pandemia. E darei o início do meu plano de aula falando a importância da ludicidade na aprendizagem. O lúdico é a forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos através de jogos, músicas e danças. O intuito é educar, ensinar, se divertindo e interagindo com os outros. Então, o lúdico é uma coisa que a criança vai sair do papel, vai sair de uma regra e vai aprender se divertindo, vai se desenvolver através de música, através de jogos, através de brincadeiras. O lúdico é uma ferramenta importante na mediação do conhecimento. Estimula a criança enquanto trabalha com um material concreto, jogos, ou seja, tudo que ela possa manusear, refletir e reorganizar. A aprendizagem acontece com mais facilidade e entusiasmo, pois ela aprende sem perceber, aprende brincando. Então, o lúdico, ele deixa as coisas muito mais gostosas, muito mais divertidas de se aprender. A professora em sala de aula pode trabalhar a coisa mais complexa, chama mais atenção da criança para aquela matéria, para aquele conteúdo, que às vezes é um pouco complexo, mas trabalhando com a ludicidade fica muito mais fácil e mais divertido para as crianças. Ainda mais nesse período de pandemia, e as crianças estão em casa, não podem sair. Então eu acredito que alguma dessas dicas possa auxiliar os pais que estão em casa durante essa quarentena, para estimular que a criança tenha vontade de aprender num jeito lúdico, mais gostoso, e porque ela vai aprender e nem vai perceber que ela está aprendendo, porque ela está se divertindo, ela está brincando. Por exemplo, os jogos, que depois eu vou explicar aqui, ela vai estar brincando e automaticamente ela vai estar aprendendo. Eu escolhi uma citação também de Vygotsky que eu vou ler para vocês.
A importância no brincar para o desenvolvimento infantil reside no fato de essa atividade contribuir para a mudança em relação à criança com os objetos, pois esses perdem sua força determinadora na brincadeira. A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação ao que vê. Assim é alcançada uma condição que começa a agir independentemente daquilo que vê. Vygotsky. Vygotsky é nessa situação que as crianças se tornam capazes de transformação e de toda situação imaginária que contém regras que a criança precisa vivenciar e respeitar. Diz ele que jogos puros com regras são essencialmente jogos com situações imaginárias da mesma forma que uma situação imaginária tem que conter regras de comportamento. Para Vygotsky, é nessa situação que a criança ela pode entrar no mundo de imaginação dela. Para Vygotsky, as brincadeiras com regras e imaginação são essenciais, pois ela vivencia o mundo de uma forma brincando, ela cresce e se desenvolve numa forma mais lúdica. Então, o brincar e os jogos são muito importantes. Para Piaget, o intelectual não pode ser separado do físico, assim não há aprendizado sem o funcionamento total do organismo. A brincadeira e o jogo, nesse aspecto, assumem funções fundamentais no desenvolvimento do indivíduo. Piaget diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, indispensáveis à prática educativa. Então, o Piaget fala que é muito importante, é um berço obrigatório, que a criança tem que se divertir brincando, tem que aprender brincando, tem que se desenvolver brincando através do lúdico, pensar a prática educativa. Nós, como professoras, sabemos que tem que ser um conjunto todo, que tem que ter uma metodologia, uma coisa para que chame a atenção, que chame a atenção da criança para aquele assunto. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer uma oficina pedagógica. Então aqui eu trouxe alguns jogos psicopedagógicos, alguns desafios lógicos também para ser trabalhado dentro de sala de aula, fora de sala de aula também, do período de quarentena. Materiais fáceis de fazer em casa. Então, os pais que estão aí sem saber como ensinar para as crianças, vou dar uma dica. Mais tarde a gente vai fazer um material aqui também. O tema que eu escolhi, como eu já falei, é a importância dos jogos psicopedagógicos e o desafio lógico na educação. Então, eu coloquei aqui. Os jogos e as brincadeiras são fontes de felicidade e prazeres que se fundamentam em exercícios de liberdade e por isso representam a conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, arquitetar, aventurar e agir com energia para superar os desafios da brincadeira, recriando o tempo, o lugar e objetos. Então é aquilo que eu acabei de falar. Ele vai criar o mundo dele, vai entrar e vai brincar do mundo imaginário dele, e assim ele vai se desenvolver. Brincar é colocar a imaginação em ação. O bom jogo não é aquele que a criança pode dominar corretamente. O importante é que as crianças possam jogar de maneira lógica e desafiadora, e que o jogo proporcione um contexto estimulador para as suas atividades mentais e amplie a sua capacidade de cooperação e libertação. O importante não é que a criança jogue corretamente, que ela consiga atingir o que o jogo quer. O importante é que ela se desafie, que ela entre no mundo de imaginação dela e se desafie, que ela consiga atingir finais diferentes. As brincadeiras estabelecem a relação entre o mundo interno do indivíduo, imaginação, fantasia, símbolos, e o mundo externo da realidade.
atividade compartilhada com os outros. Ao mesmo tempo, as crianças, ao brincarem, vão criando condições de separarem esses dois mundos e adquirirem o domínio sobre eles. A ludicidade, a brincadeira, ela tem o poder de separar os dois mundos da criança, o mundo interno e o mundo externo. O mundo interno é o mundo de dentro da criança, onde ela pode usar a imaginação, brincar de faz de conta, ser o que ela quiser ser ali, sabe? E assim ela vai se desenvolver. E também o mundo externo, que é a brincadeira compartilhada, né, com os amigos, saber a hora de esperar as regras, obedecer às regras da brincadeira. Ao mesmo tempo que ele separa, ele junta os dois para que a criança consiga crescer e desenvolver. Por isso é muito importante que as futuras professoras, os pais em casa, estimulem a imaginação dos filhos, estimulem que os filhos sejam criativos, porque através da brincadeira, dos jogos e dos desafios, eles vão se desenvolver. Eu separei alguns jogos psicopedagógicos e alguns desafios lógicos para estar apresentando para vocês como é fácil de fazer e trabalhar o lúdico em sala de aula e até mesmo em casa. Então eu vou começar falando sobre esse daqui da frente, que é um jogo que auxilia na aprendizagem dos números e das quantidades. É muito simples de fazer. Você vai precisar de rolo de papel higiênico, papelão. O número que está aqui na frente indica a quantidade de palitinho que a criança vai ter que colocar dentro do rolo de papel higiênico, do rolinho aqui. Então, no número 1 é 1 palitinho, no número 2, 2 palitinhos, número 3, 3 palitinhos e assim por diante. O segundo que eu vou falar é a caixa da família silábica. Essa caixa aqui é da família da letra B. Então, você pode ir lá na sua aula ou em casa montar para a criança que está aprendendo ali a família silábica das letras. Por exemplo, essa é a letra B. Daí você pode até cantar com ela. A letra B era muito tristinha, então ela chamou a letrinha A. E como ela ficou? Ba, ba, ba. Outro jeito também de brincar com esse dado é jogar ele e o que cair, por exemplo, caiu na letra B. Que palavra que começa com a letra B? Bebê. E assim por diante. E o outro jogo que eu estarei explicando é o dado das emoções, muito fácil de fazer em casa também. E cada lado do dado você vai colocar uma das emoções que sentimos. Daí você tem várias formas de trabalhar isso. Pede para a criança jogar no que cair, caiu no triste. Pede para ela fazer essa expressão de triste na frente do espelho, fala para ela o que te deixa triste. O próximo jogo é a caixa monta-palavra. A caixa monta-palavra, ela funciona da seguinte forma. Primeiro, aqui dentro vai ter a palavra que a criança vai precisar montar. Por exemplo, aqui está coruja e a palavra coruja. Depois disso, ela vai pegar aqui dentro que tem tampinhas com letras e vai procurar uma por uma até montar a palavra. Então, esse jogo funciona da seguinte forma. Aqui temos números e a mãe ou a professora vai montar uma adição. Vai colocar o número 5 lá, por exemplo. Número 5 e o número 2. A criança vai ver que aqui nesse cano ela vai ter que colocar 5 quantidades de tampinha e aqui ela vai ter que colocar 2 tampinhas. Chegando aqui, nesse sinalzinho de igual, ela vai somar, vai contar uma por uma e vai ver quantas que deu 5 mais 2 que desceram aqui. Agora, estarei colocando na tela um desafio lógico. E aí, você conseguiu completar o desafio? Coloque aqui nos comentários qual foi a sua resposta para eu estar vendo quem acertou e quem errou, tá bom?
Agora eu estarei ensinando vocês a montar um jogo psicopedagógico. Eu escolhi o jogo A Sequência das Cores. Então, para a sequência das cores, nós vamos precisar de EVA, letrinhas de EVA, para a gente colocar o nome do nosso jogo, velcro, papel cartão, um papelão ou alguma caixa que você tenha em casa. Eu peguei uma caixinha que eu tinha aqui em casa e desmontei ela. E um papel para encapar esse papelão. Primeiro, nós vamos encapar o papelão. Depois de encapada, vai ficar assim. Agora, eu decidi colar uma polisulfite aqui para colocar as letrinhas em cima. Então, eu vou colar com cola branca. Agora, eu vou colocar na ordem certa as letrinhas. Hora de colar. Vamos lá! Depois de colado as letrinhas, a gente vai começar a montar o nosso jogo. Agora a gente vai voltar para cá. Está pronto o nosso jogo psicopedagógico da sequência das cores. Agora eu vou ensinar como joga para vocês. Vai escolher uma sequência de cores. Por exemplo, eu quero primeiro a cor amarela. Depois eu quero a cor azul. Para que as crianças observem durante 3 minutinhos, para que ela consiga memorizar essas cores que estão aqui. Depois que deixou 3 minutinhos, você vai tampar ela. Pega o papel cartão lá e tampa. Depois de tampado, a criança vai tentar completar a sequência corretamente igual estava aqui em cima, que ela conseguiu observar. Depois que ela conseguir completar, vamos observar para ver se ela acertou. Então, tira a venda, tira o papel cartão. E conte com ela para ver se você acertou. Rosa, rosa, azul, azul, vermelho, vermelho, azul, azul, amarelo, amarelo. E esse é o jogo que eu queria trazer para vocês, ensinar vocês. Espero que vocês tenham gostado e que realizem ele em casa com os filhos de vocês, com os alunos de vocês. Um beijo